Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Antônio, você está na escuta, não está? Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom, eu vou destacar aqui para você que está acompanhando as nossas transmissões aí na Web Rádio Censura Livre. Você pode participar aqui do boletim de economia ou Economia Fácil versão reduzida. É só entrar na nossa página, tem a transmissão agora do Almir Cesar Filho, uma transmissão especial através de uma live. É só digitar lá na nossa página no Facebook, digitar no Facebook, né? O Web Rádio Censura Livre e o Web Rádio Censura Livre. Também estamos transmitindo o boletim através do nossos aplicativos, o aplicativo parceiro, que é o Radiosnet, ou então o aplicativo exclusivo da emissora. É só você baixar. E também através do nosso site www.clwebradio.com. clwebradio.com. Almir, você me escuta? Muito bom dia, uma excelente semana. Você me escuta, Almir? Bom dia. Bom, a gente está tentando fazer o contato aí com o Almir, algum probleminha, não sei se ele está acompanhando a gente. O barulhinho está ali, de repente ele está na escuta. Almir Cesar Filho. Vamos refazer aqui, porque a ligação acabou de levar um tombo, né? Você está ligado no programa Boletim Censura Livre, na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos tentando refazer o contato aqui com o nosso amigo, o economista Almir Cesar Filho, para esse boletim diário aqui, o Economia Fácil, versão reduzida. Toda de segunda a sexta aqui para você, na Web Rádio Censura Livre. Estamos tentando aqui, mas está difícil hoje a comunicação. Nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, o Boletim Censura Livre. Para você participar da nossa emissora, você mandando mensagens, participação de mensagem de áudio de texto, é só enviar aí para o nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 21 código de área 99833-6490. 99833-6490 para você acompanhar a nossa programação. A gente está tentando aqui, mas estamos com uma certa dificuldade na linha aí do fazer esse contato. Vamos tentar. Alô. Almir Cesar Filho, muito bom dia. Bom dia, Antônio de Padre Figueiredo. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Prazer voltar a falar com vocês ao vivo. Segunda-feira, agora segunda, em tempo nublado aqui na região metropolitana, 11 de novembro de 2019. E a gente traz aí os comentários sobre o destaque do noticiário econômico do dia. Antônio, com você. O destaque é o seguinte: PECs de Guedes não recuperam a economia nem criam empregos. Por favor, Almir. Boa parte da imprensa, Antônio, começou a se debruçar sobre o pacote de emendas constitucionais que a equipe econômica, comandada pelo ministro banqueiro Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, apresentou ao Congresso Nacional. Os pacotes são emendas que alteram boa parte do funcionamento do orçamento público, como ele funciona, como os gastos públicos funcionam para atender a população. E boa parte dessas propostas tem uma matriz ultra-neoliberal, não é só neoliberal, é ultra-neoliberal.
E, como sempre, a imprensa mantém seu compromisso de apoiar, de defender esse tipo de proposta. Saiu várias e várias matérias, desde o final da semana passada, defendendo os três textos, né, que foram apresentados. Sempre ouvindo economistas ligados ao mercado financeiro. Quanto muito de uma ou outra universidade, que a gente conta numa palma da mão, que tem esse verniz ligado ao mercado financeiro, aos interesses dos rentistas, aqueles que vivem de rendas financeiras, e não os economistas ligados à indústria, ao comércio, ao serviço público, muito menos os economistas das universidades, né? O Brasil é curioso quando trata de economia, porque se a gente quer discutir um problema de saúde, a gente procura a universidade para ouvir professores de medicina, professores de odontologia, professores de enfermagem. Mas quando a gente trata de economia, você não procura a universidade, porque a universidade sempre vai dar opiniões que são contrárias às teses do mercado financeiro, ou predominantemente contrárias a essas teses. Então, as três propostas de emenda à Constituição, de PECs, o primeiro, do Pacto Federativo, o segundo, dos fundos públicos, e o terceiro, o emergencial, proposta pelo ministro Paulo Guedes, ao meu ver, como também de de muitos economistas, não tem nenhuma possibilidade de estimular a atividade econômica ou a geração de empregos. Isso não é só eu que falo. Finalmente, alguns economistas, principalmente da universidade, começaram a furar o bloqueio da mídia. Eu mesmo estou me referenciando para conversar com vocês uma matéria do jornal Monitor Mercantil, que é um periódico especializado em economia, na qual muitas empresas da área de indústria, principalmente de comércio, publicam seus balanços, mas não é muito ligado ao mercado financeiro. Então, acaba refletindo nisso. E o jornal ouviu um painel de economistas ligados às universidades, inclusive com mais ênfase no chamado Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, da Universidade Estadual de Campinas, na qual eles perguntaram para que esse veículo de imprensa perguntou qual seria o impacto dessas três PECs, porque a alegação do Paulo Guedes é que ela vai tirar a economia da crise. E é curioso que, há 9 meses atrás, a reforma da Previdência que ia tirar o país da crise, não tirou. Há 2 anos atrás, foi dita a mesma coisa da reforma trabalhista. E, apesar disso, o país continua na crise. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados e um nível de informalidade que atinge recorde. E, em vez de enfrentar isso, os projetos vão no sentido oposto. Elas vão todos no mesmo sentido, que é a ideia de redução do Estado. Tá? O Guedes apresentou as três PECs e também mais 2 projetos de lei. Uma proposta de ampla reforma econômica no país. No entanto, os textos, gente, não dialogam com o mundo real, com a vida das pessoas, mas apenas com os grandes rentistas que querem abocanhar cada vez mais o orçamento público. Né? E isso parece cada vez mais claro no texto. Tudo o que for considerado superávit no orçamento vai ser usado no pagamento da dívida pública. E como se obtém superávit, gente? Justamente estabelecendo regras que limitem os gastos públicos. O objetivo da política econômica, das reformas econômicas neoliberais, continua sendo alimentar a ciranda financeira. Além disso, os textos das PECs de Paulo Guedes têm um grande potencial, gente, para agravar a crise econômica
e a situação de pobreza da população. Por exemplo, a emergencial, né, permite que os estados, municípios e o governo federal reduzam arbitrariamente 25% da jornada de trabalho e dos salários dos funcionários públicos, se as suas despesas obrigatórias ultrapassarem 95% das receitas. Não é que está se gastando mais, né, 100% das receitas, mais que 100%, e sim atingir 95%. Então, o objetivo é forçar uma poupança, forçar um espaço para poder pagar a dívida, abater a dívida pública, mesmo que sacrificando o servidor público. Contudo, gente, isso é totalmente na contramão de uma política anticíclica, quer dizer, que vai no sentido contrário do ciclo econômico, que combate o ciclo econômico. É justamente que uma política anticíclica é justamente ampliar o gasto público no momento que os investimentos privados e o consumo privado está retraído, para compensar e fazer a economia voltar a girar. Então, uma política anticíclica é justamente ampliar os gastos públicos, os investimentos, para poder retomar a atividade econômica. Então, tem um impacto enorme, primeiro, sobre a dinâmica econômica de estados e municípios, que depende dos servidores públicos ter uma renda estável. Se a situação é emergencial, ao reduzir a capacidade de consumo das pessoas, você só vai agravar esse quadro. E isso, gente, é economia básica, coisa que parece que essa equipe econômica não tem nenhuma preocupação, não tem nenhum contato. A única coisa que eles têm em foco é gerar de maneira artificial um superávit para canalizar esse recurso para a dívida pública. E por que isso? Porque os bancos, de onde esse pessoal advém, eles são banqueiros ou são altos executivos dos bancos, querem justamente que os bancos recebam mais dinheiro, porque os bancos são os detentores dos títulos da dívida pública. Então, eles querem ampliar os bancos, a riqueza dos bancos, o quanto os bancos recebem do poder público. Então, os bancos já nos exploram com taxas de juros escorchantes, né? Com multas, com taxas. No final, eles ainda retiram dinheiro nosso dos nossos impostos. Hoje, mais da metade do orçamento público é para pagamento da dívida pública. Uma dívida que eu já disse aqui várias vezes nesse mesmo canal aqui nosso. Não é uma dívida auditada, nunca foi auditada, é uma dívida que tem um mecanismo extremamente injusto, que é a remuneração dos títulos pela Selic, uma Selic que está muito alta, apesar de estar no patamar nominal baixo, em termos reais, e mesmo se comparar com a taxa de juros neutra da economia, é muito alta. O resultado a gente vê, é a paralisação da economia. Por quê? Os poupadores não querem investir no mundo real, preferem colocar seus recursos em aplicações financeiras. E, por sua vez, os bancos não emprestam para consumo, não emprestam para investimento. Quando fazem, é com taxa de juros muito alta ou com muitas exigências ao tomador de crédito. Então, o resultado é a paralisia total na nossa economia. Então, a política econômica é totalmente equivocada, mantém o erro e aprofunda. E agora, com o novo bode da sala, que é reduzir o salário dos servidores. O servidor público virou grande vilão, porque num país que as médias salariais são muito baixas, equivocadamente, injustamente baixa, a média dos servidores públicos
é maior que a média da iniciativa privada. E aí aqui não se discute em nenhum momento, e na própria proposta do Guedes, não vai mexer nos bolsões de privilégio. Eu não sei se vocês viram as matérias, as notícias, em nenhum momento se fala em mexer nos salários de juízes, magistrados de maneira geral, dos altos oficiais das Forças Armadas, mexer no salário dos políticos, e uma ou outra categoria privilegiada do setor público. Essa sim que ganha 3, 4, 5 vezes a média do serviço público. Então, essas aí não vão passar por nenhum choque. O que vai ser afetado é o professor, é o policial, é o técnico de enfermagem do posto de saúde. Esses sim, que já ganham um pouco, poderão ganhar muito menos. E essa é a abordagem do governo. E mais, é uma abordagem recessiva, porque vai tirar dinheiro do bolso de um setor da classe trabalhadora importante, que em muitos municípios pequenos e mais pobres é a camada que mantém estável a economia local, porque recebe esse dinheirinho e vai gastar no comércio, mesmo quando a atividade econômica, uma seca ou uma inundação, destrói ou afeta negativamente a economia daquele pequeno município. Então, novamente, o governo avança nos ataques para privilegiar os ricos e poderosos, atingindo os trabalhadores, dividindo a classe trabalhadora, atacando o segmento da classe. Quando eles implementarem isso, se eles conseguirem, vocês vão ver que novamente eles vão dizer que não era o suficiente. Eles vão ter que precisar de mais coisa. Então, o neoliberalismo é um discurso que se justifica em si mesmo. Então, é sempre dizer que não é suficiente e que é preciso de mais. Que a rodada anterior de reformas não foi suficiente, não resolveu, né? Não é que ele que prejudicou, não foi um remédio que era um veneno. E sim, que precisa de um novo remédio, ainda mais venenoso, que faz ainda mais mal e não resolve a doença. De fato, gera doença no seu paciente. Então, está aqui o recado, para a gente, nesse momento, não se dispersar diante de tantas notícias, né, que a grande imprensa nos coloca todos os dias, ter foco que, novamente, Paulo Guedes e Jair Bolsonaro estão atacando o direito dos trabalhadores, agora de uma forma inédita, que é mexendo diretamente no orçamento público e nas regras constitucionais que definem o gasto público. Antônio, é com você, Gustavo. Almir, o Paulo Souto pergunta aqui, ó, qual a repercussão na economia... Está ouvindo? Estou ouvindo. Qual a repercussão na economia com o Lula livre? Aí dá um outro quadro, né? Isso. E aí vai dar outro dia, uma nova conversa muito mais longa. Houve uma... Só para a gente concluir o bate-papo, tentando responder ao nosso colega, e no outro dia a gente aprofunda. Quinta e sexta-feira você já teve um impacto nas bolsas de valores, em alguma medida negativa. Vale lembrar que o mercado financeiro, apesar de perder como nunca durante a era Lula, o próprio Lula se justificou em entrevista dizendo que foi a época que os bancos mais ganharam, e também dizendo que ele não tem nada contra os banqueiros. O mercado financeiro tem muita antipatia ao PT. Ele prefere um governo burguês puro sangue, não um governo como o do PT, que é um governo que são de quadros oriundos da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, mesmo que governe em coalizão, em conciliação com a burguesia. Mas a gente dá um outro programa, né? A gente aprofundar os impactos começaram, né? A gente tem que fazer uma análise mais detalhada. E, apesar disso, queria agradecer ao nosso ouvinte. E, ao longo da semana, a gente vai tentando explicar isso, até à medida que
os fatos forem acontecendo. Quem sabe até o tema de quinta-feira do Economia Fácil, versão estendida. Antônio, contigo. Muito obrigado, Almir. Uma excelente semana para você. Obrigado, Antônio. Convidando os ouvintes a seguir assistindo ou acompanhando a Web Rádio Censura Livre pelo www.clwebradio.com, clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online. E, por fim, quem assistir esse vídeo, eu vou pedir para dar um like e compartilhar. Falou? Um forte abraço. Até amanhã. Esta foi a participação, como sempre, brilhante do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão, mas você pode acompanhar aí a qualquer momento, na íntegra, se você perdeu algum detalhe, do quadro Economia Fácil, versão reduzida, hoje, dia 11 de novembro de 2019. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Bom, estamos de volta.